Olá pessoal do Crisma Como Eu Viver, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre a EBD para jovens e o desafio da modernidade. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta ainda dentro desse contexto. Na ausência de recursos, desse tipo de recurso, né? Eu brinquei aqui com a questão da geração mimimi, mas o foco não está na geração mimimi em si, mas na capacitação do professor, sim. Perfeito? Talvez num outro vídeo a gente possa, até convido o Eduardo de novo, quem sabe, para a gente tratar desse assunto da chamada geração mimimi, né? Mas o foco agora é falar do professor qualificado. E aí eu te pergunto, nessa ausência desse recurso humano, né? Não deveria, eu digo recurso humano tanto de número para atuar, quanto de capacitação para lidar na linguagem, tanto do jovem, o foco aqui é jovem, né? Mas poderia ser qualquer outra faixa etária, mas no caso aqui, juventude. Não deveria ter um centro de treinamento? Você não acha que tem poucos treinamentos? Ou os que tem não chegam a essas pessoas? Ou a igreja ou a superintendência deveria fazer um encontro, nem que seja um treinamento relâmpago, ou como é que chama? Intensivo, intensivão, para que o cara pudesse assumir aquele departamento? Temos um discurso dentro da igreja, infelizmente, que é para Deus, é de coração, está bom. Não, é para Deus, então tem que ser o melhor. Qual é o melhor? Então, falta uma organização, uma preparação de fato. É sentar o simples, pegar o simples. Sentar com o professor, sentar com o superintendente, sentar com as pessoas e vamos pensar a aula, vamos planejar. Não precisa de muito ou muito conhecimento, mas o simples. O que é que eu consigo levar de novidade? Dentro da sua capacidade, dentro daquilo que nós temos, exatamente. E a discussão é o desafio da modernidade. O que a modernidade tem? Internet. Falamos lá no início que todo mundo tem acesso à internet, da melhor a pior. Então, ao pouco, o simples, o pequeno vai ter acesso à internet. Então, um pouquinho que você joga lá no Google vai dar ideias de dinâmicas, que não precisa ter um tablet, que é caro, não precisa ter um notebook avançado, mas uma dinâmica simples, com um balão, por exemplo. Já traz uma novidade, algo que atrai a atenção da juventude. Então, eu começo a sentar e organizar. Então, é pensar o que é para Deus, então tem que ser o melhor de fato, não é porque é de coração que tá bom, não é assim. Então, eu preciso sentar e organizar, né? E vamos conversar, vamos preparar, vamos nos atualizar. E o que a igreja, o que o jovem está esperando? Isso. Então, vamos ofertar aquilo que ele precisa, lógico que sempre com o espiritual, o teológico, um sentimento mais de intimidade, um sentimento de preocupação com aquele jovem que está lançado no mundo, né? Por falar então em capacitação intelectual do professor, né, eu gostaria de te perguntar o seguinte: isso bastaria? Porque a próxima questão que eu formulei é o seguinte: a vida espiritual do professor deve ser levada em conta, né, nesse contexto? Temos visto por aí muitos professores sem nenhuma ou quase nenhuma profundidade teológica para ensinar. Até que ponto, na sua opinião, né, a vida espiritual versus a intelectualidade, né, o conhecimento intelectual do professor é importante numa aula de EBD para jovens? Bíblico. Bíblia está aí. Crescer na graça e no conhecimento. Não adianta eu querer só a graça ou se eu querer só o conhecimento, que isso não é igreja, não vai ser escola bíblica dominical. Tem que ter o equilíbrio. Ofertar a graça, ofertar a estrutura espiritual e também a teológica. Então tem que ter o equilíbrio é o que funciona sempre na vida. O ser humano ele é completo e complexo. Não adianta eu querer atender só de um lado e deixar o outro deficiente. Eu tenho que pensar nele como um todo. Entendo. Mas assim, então, no que você está colocando, né, o professor, antes de ser professor, ele é um cristão. Sem dúvida. Convertido, né? Exatamente. Que tem Cristo no coração e quer compartilhar esse Cristo com a moçada que está por aí. Exatamente. Que está se descobrindo. E aí, esse Cristo, que eu chamo isso de espiritual, né?
Porque a gente às vezes mede a espiritualidade de alguém pelo conhecimento que ele tem da Bíblia, o que não é uma verdade. Às vezes a pessoa, tem muita gente aí que você vai ver que nem cristãos são considerados, inclusive, se autodenomina como ateu, sim, e gravam um vídeo o tempo inteiro aí, falando do conteúdo bíblico com mais propriedade do que muitos... Conhecimento teológico profundo, né? É isso, do que muitos cristãos. Mas não é o caso aqui. O cristão, esse professor, ele tem toda essa estrutura, mas também precisa desse conhecimento intelectual para passar para outras pessoas, principalmente para os jovens. Então, nesse caso, eu te pergunto, quem você escalaria para lecionar para jovens? Um professor espiritualmente sadio, que ama dar aula, que ama pessoas e, sobretudo, ama os alunos, né? Ou um professor que não possui nenhuma dessas qualidades que eu acabei de mencionar, mas que tem um extremo conhecimento teológico, bem aprofundado. O professor de EBD, Escola Bíblica Dominical, líder de jovem, professor de jovem, ele é um obreiro. E Paulo já nos alerta sobre o obreiro aprovado. Então ele precisa ser um obreiro aprovado. Então, sem dúvida, eu escalaria um professor que está com sua vida espiritual aprovada, né, que tenha conhecimento, que tenha zelo e que tenha amor em trato com as pessoas. Não adianta eu colocar uma pessoa que tem um profundo conhecimento teológico, sendo que ele não vai ter um tato com aquele jovem, com aquele adolescente. Ele não vai ter amor, porque ele vai trazer só conhecimento e um conhecimento vazio e sem se preocupar com a real necessidade daquele jovem. Então, nesse caso, precisa estar, vamos dizer assim, equilibrado. Equilibrado, porque aquele que ama, início, exatamente, né? Aquele que ama as pessoas, aquele que vai amar a sua turma e vai trabalhar com empenho, já disse tudo, ele vai trabalhar com empenho, com zelo, vai trazer conhecimento. E concorda que isso graça. vai dar mais sustentabilidade para a classe e o jovem vai se sentir amado e compreendido? Né? Exato, vai se sentir abraçado, né? Vai querer participar, vai querer estar junto, vai sentir falta. Poxa, hoje é domingo, hoje é segunda, falta muito para chegar domingo que vem e eu quero estar junto porque vou estar com outros, vou estar com o professor. E aí, Eduardo, nesse caso, a gente acabou falando agora um pouco de relacionamento, né? Tá entrando na seara aí da espiritualidade, sim, da intelectualidade, mas ainda dentro dessa seara, eu queria falar o seguinte: sendo a igreja um lugar de relacionamento entre pessoas, né? Isso é cristianismo. Cristianismo é relacionamento, né? É comunhão, né? É comungar. Coinonia, né? Exatamente. Sabe? Então, assim, o que você acha sobre ensinar através do relacionamento, onde o professor precisa conhecer bem os seus alunos para ensinar? Ou seja, se eu conheço bem meus alunos, eu sou capaz, então, de saber a sua real necessidade, o que ele anda passando, né? Então, eu vou poder ajudá-lo a absorver mais o conhecimento, o conteúdo ministrado na aula, né? E, ao mesmo tempo, que tornaria o aluno mais à vontade para se abrir conosco. Bom, se eu tenho relacionamento com ele, ele vai se sentir mais à vontade para dizer suas labutas, as suas tristezas, as suas dificuldades. E aí eu te pergunto, como que você vê isso, né? Ou que conselho você daria para as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Dentro desse quesito relacionamento, modernidade, dentro do assunto tecnológico. Pedro, eu pego um link de algumas conversas que nós tivemos aí no decorrer desse vídeo, desse bate-papo, sobre pegar pessoas no laço. E nessa história de pegar pessoas no laço, você pega pessoas para dar aula, ou tanto para jovem, para qualquer tipo de liderança, que se coloca no patamar espiritual muito acima do que as pessoas que vão ser lideradas por ele. Um patamar espiritual, um patamar de santidade, um patamar de conhecimento teológico. Então ele vai chegar junto ao jovem se colocando no patamar superior ao jovem. Então o jovem não vai ter acesso a ele. Então nesse relacionamento, o jovem já não vai ter relacionamento com o seu professor, que é necessário, que é bíblico, né? É sentar na mesa, é partir o pão. Então ele precisa quebrar essas barreiras. Então pegar no laço esse tipo de pessoas já não se encaixa aí para ser um professor de jovens, né? Então o jovem precisa ter alguém que vai olhar para ele olho a olho, e o jovem vai olhar para ele também olho a olho, vai se sentir abraçado. Às vezes não só falar, não só ensinar, vai ter aula que você vai fechar tudo aquilo que você preparou e vai ouvir o jovem. Vai falar das suas experiências que teve, vai falar daquilo que ele passou durante aquela semana. Algo que eu sempre gosto de iniciar
uma aula com um jovem, eu sei que o tempo é curto, né, de uma hora normalmente, normalmente 50 mas minutos, é ouvir como que foi sua semana com o adolescente, né? Como que passou lá com seus pais, com os alunos, com os companheiros, né, de escola, que às vezes vai trazer algo de uma experiência, de algo que ele passou, que é aquele start para aquela aula. Então precisa conversar aquilo que já falamos nesse bate-papo. É preparar o jovem, né, preparar aquela juventude para estar incluso numa sociedade plural. Então, como que eu vou prepará-lo? Entender quais são os desafios que ele está encontrando no dia a dia. Desafios de se colocar, se posicionar como cristão e não ter vergonha disso, né? Porque às vezes eu estou dentro da igreja, eu sou crente. Me coloco fora da igreja, eu tenho vergonha de ser cristão. Então, valorizar e falar, olha, vamos trabalhar isso, né? Como que trabalhar isso? Então, quando o professor não tem esse relacionamento com o seu aluno, ele não vai entender que o seu aluno precisa falar, poxa, eu estou aqui na minha escola, como que eu vou ser cristão aqui dentro? Ele está tão preocupado em estar longe que ele não enxerga a necessidade daquele aluno. Então é realmente acompanhar, é ter um acompanhamento. É pouco tempo? É pouco tempo. Mas às vezes você nem fala, só ouve que aquele desabafo daquele jovem, ele vai encontrar alguém que ele pode confiar, que ele pode contar e pode buscar momentos de aflição, momentos de dificuldade. Então precisa ter esse relacionamento direto, se comunicar e ouvir também o jovem. Legal. E esse comunicar, voltamos às perguntas iniciais, né? Se comunicar como, né? Antigamente, a gente tinha que, eu lembro disso, fiz muito isso, eu montava na bicicleta ou ia andando na casa do jovem para me comunicar e saber como é que ele está. Hoje, no meio tecnológico, eu tenho o Facebook, eu tenho o WhatsApp, eu tenho várias formas de me conectar com esse jovem, fazendo contato com ele, ou seja, utilizando novamente aí os recursos tecnológicos, né? Porque às vezes ele vai identificar uma necessidade daquele jovem, mas não vai expor que a necessidade em si. Ele traz um exemplo de um filme que passou durante aquela semana. E inclusive, Eduardo, isso daria um outro assunto para a gente discutir, né? Que era essa questão, né, até que ponto a tecnologia nos aproxima ou nos afasta, certo? Porque mas não é o caso, fica aí esse gostinho aí para depois, né? Mas você ia colocar alguma coisa? Não, porque nesse ponto de afastar e unir, né? O WhatsApp está aí para conversas rápidas, para algo, mas tem momento que ele precisa tirar um tempo, sair do trabalho, ir lá bater, chamar o jovem, não é para a igreja, vai numa lanchonete, né? Vai tomar um açaí, tomar um sorvete, comer um hambúrguer. Corpo a corpo, né? Exatamente, algo informal, que o jovem vai se despir daquela máscara ou daquela capa, redoma, né? Exatamente, dessa redoma, dessa proteção, realmente proteção para não ser julgado. Né? Então ele senta lá enquanto está comendo uma batatinha frita. Ganhando as calorias, né? Depois vai correr, vai brincar, vai fazer educação física, mas ele vai conversar e vai desabafar e vai ter esse relacionamento e vai principalmente preservar a vida espiritual daquele jovem. E o que eu percebo é o seguinte, que isso é importante, nós estamos falando, mas era essa conectividade, né? Eu já conversei com pessoas no Facebook e que estavam querendo suicidar. Faz uma videochamada. E eu fiquei ali conversando, não vou orar por você agora. Tem vários exemplos disso. Não atualmente, são exemplos já passados, mas que eu estou feliz porque a pessoa não trilhou esse caminho. Não sei se contribuir com ela, né? Mas oramos, buscamos a Deus e está viva aí, está vivendo aí hoje, está feliz, está casado, está, né, cheio de... a vida mudou, mas assim, foi através de quê? Do meio... tecnológico, né? Bom, eu conversei aqui com o Eduardo Ribeiro, como ele mesmo apresentou-se, ele também atua no Teatro Corbin, é um teatro que eu recomendo muito para vocês aí, vou deixar um link aqui embaixo, né? Eduardo, se despeça aí. Quero agradecer ao meu amigo evangelista Pedro Valério por ter abrido espaço, ter me convidado para esse bate-papo. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Agradecer também a tua esposa, né, que está aí trabalhando. Tá atrás das câmeras atrás das câmeras, você deu espaço, abriu tua casa. E convidar, né, segue lá a gente nas redes sociais, Teatro Corbin, @Teatro Corbin, como Instagram e também Facebook.
E se você gostar, também chame esse grupo, né, que é o Ministério de Teatro, que estamos levando a palavra de Deus através das artes. Muito obrigado. Beleza, e antes de encerrar, eu preciso falar duas coisas. A primeira é o seguinte, eu queria convidar você, ao vivo aqui, eu vou deixar isso registrado, né, para você não desistir, para a gente bater um papo sobre teatro nas igrejas. Desafio, hein? Isso. Né? Aceito. Você aceita? Aceito. Aceita. Beleza, então. Nós vamos marcar um outro momento, vamos bater um papo sobre teatro, e teatro na vida dos jovens, como utilizar, ok? Então, feito o convite aí, espero você, nós vamos marcar e ele vai estar aqui com a gente numa outra oportunidade, mais breve possível. Beleza? Para você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu peço que você se inscreva agora mesmo, ative o sininho aqui das notificações para você não perder nenhuma informação, nada que a gente publica, tá ok? A hora que você ativa o sininho, publiquei lá, baixei um vídeo, pá, você recebe aí, plim, te avisando aí que você tem novos vídeos para assistir, ok? E você também nos encontra aí nas principais redes sociais. Obrigado pela sua audiência e aquele abraço! Deus abençoe! Hoje eu tenho um convidado aqui muito ilustre, um amigo, né, um companheiro de sempre, né? Parece o Mickey Mouse, né? Quebrei o negócio, né? Quebrou. Olá, pessoal! Vamos lá. Valeu. Vamos lá, né? Mas olha só, eu não lembro então vou prosseguir aqui, né? Bacana. Muito legal. De novo, né?